Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sons de Cura. Hoje o nosso cenário é aqui, no Espaço Singular, local onde atende a profissional Érica Murussi, psicóloga clínica. Os psicólogos são aqueles profissionais que têm o poder de tratar aquilo que não pode ser tocado ou visto, aquilo que está em nossas mentes. O nosso bate-papo vai trazer assuntos muito relevantes sobre a importância da terapia, diferentes tipos de abordagens terapêuticas, além de explorar um pouco mais do mundo da Érica Murussi, que tem muita história sobre psicologia para contar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sons de Cura. Estou aqui agora com a Érica Murussi, psicóloga, que vai estar trazendo um papo muito interessante para a gente sobre terapia, a função de um psicólogo. E acho que um bom jeito da gente começar esse bate-papo é eu te perguntar, Érica, como você escolheu a profissão da psicologia? Olá pessoal, é um prazer estar aqui a convite do Guilherme, esse projeto maravilhoso. Acredito que as pessoas precisam saber mais das profissões e do trabalho que a gente desenvolve na sociedade. Essa pergunta me traz um certo questionamento, assim. Eu até estava pensando assim outro dia, o que me fez escolher a psicologia? E eu penso que eu não escolhi a psicologia, é meio clichê, mas eu acredito que a psicologia me escolheu, sabe? Eu não tinha um desejo muito grande, eu não sonhava, quando eu era criança eu sonhava em outras coisas, né? Já sonhei medicina veterinária, que eu sempre gostei muito de animal, mas enfim, eu sonhei várias coisas e a psicologia nunca estava nos meus sonhos de infância. Então, quando eu falo que a psicologia me escolheu, é porque realmente eu fiz o vestibular 2 vezes, né? A primeira vez eu fiz, só que eu tinha uma raiz muito forte em casa e eu ficava pensando, como que vai ser eu morar fora? Não quero, né? E isso me deixava muito presa. E na época não tinha psicologia em Manhuaçu, né? Hoje a gente já encontra aqui na nossa cidade, ao lado da nossa cidade aqui. Em mais de uma instituição? Em mais de uma instituição. Na época não era assim. Então eu falava, não, eu não vou. Eu fiz o vestibular, parece que eu já tinha esse presente de Deus, já estava ali. Deus já queria me falar de alguma forma e, de certa forma, eu não queria ir embora. Então, eu fiz o vestibular em Caratinga, só que eu não fui de primeira. Aí eu fui para Manhuaçu, fiz tecnólogo em marketing, porque eu trabalhei um tempo, né, com essa área. Fiz um período de direito, enfim. Eu dei uma passeada em alguns cursos e nada me preenchia, nada me completava. Foi quando eu decidi fazer o vestibular de novo de psicologia e eu falei, não, agora eu vou. Acredito que isso tenha sido 1 ou 2 anos depois, eu fiquei um tempo parada depois que formei. E aí eu falei, não, agora eu vou. E aí parti para Caratinga, fiz a faculdade na UNEC, né? E graças a Deus foi a melhor escolha que eu fiz. Então eu falo que eu fui escolhida pela psicologia. Eu não tinha, enfim, no fundo eu não tinha esse desejo de ser psicóloga, mas hoje, que bom que ela me escolheu, porque eu sou muito realizada. Você conseguiu explorar outras áreas além da psicologia e, além dessas áreas de estudo e outras experiências profissionais que você teve antes de ser a Érica psicóloga, no que você conseguiu extrair disso tudo para estar usando hoje, na sua profissão de psicóloga? Eu falo assim, que eu só não tinha o sonho de ser psicóloga na infância, porque acho que a profissão nunca foi, né? Agora que ela está sendo mais valorizada. Mas eu acho que um pouco da psicologia sempre esteve dentro de mim, sabe? A questão da empatia, a questão... os meus pais são pessoas, assim, que têm valores muito enraizados, assim, de amizade, de valores, de olhar para o outro. Exemplo disso é que eu não sou de Simonésia, né? Eu vim para Simonésia, eu tinha 4 anos de idade com os meus pais. O meu irmão nasceu em Manhuaçu, então minha mãe veio, né, praticamente grávida, eu tinha 4 anos. E os meus pais fizeram amizades, assim, muito fortes nesse lugar. Então, assim, eu sempre aprendi muito sobre isso com eles. E nesse cuidado que eles tinham com o ser humano e nessa amizade fácil, nessa conversa fácil, eu fui aprendendo muito esses valores e eu sempre tive muito essa facilidade em fazer amigos, sabe? Em querer ouvir, a empatia sempre foi muito presente na minha vida. E aí, nos outros trabalhos que eu tive, por exemplo, eu trabalhei na prefeitura um tempo, na assessoria de comunicação. Não trabalhei muito tempo, né? Porque logo depois, quando eu estudava, fazia ensino médio, eu não trabalhava. Depois eu formei e fui trabalhar na prefeitura.
E aí, né, na prefeitura a gente sempre tem muito contato com o público, né? E depois eu fui para psicologia, trabalhei com ecoterapia, sempre gostei muito de cavalos, né? Sempre foi um amor que eu sempre tive por cavalgada. Cavalos também é algo que eu aprendi valores de casa, né? Os meus pais gostam muito. Então a ecoterapia foi um presente para mim. O que é ecoterapia? Ecoterapia é um tratamento que utiliza os cavalos para reabilitação. É um tratamento na psicologia. É um tratamento que o psicólogo também faz. Nós temos na ecoterapia fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, toda uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar que trabalha com a criança com algum transtorno. E eu pude ter esse acesso dentro do centro de reabilitação da universidade, né? Da faculdade da UNEC, que eu tive essa experiência maravilhosa. Então tudo isso foi me fazendo ter mais encanto com a psicologia, de todas, né, de tudo que ela poderia alcançar. Então acho que a minha história, a minha vida e tudo que eu trabalhei, tudo que eu vivi só fez aumentar o meu amor pela área. Para quem aí de casa não sabe, os psicólogos atendem de formas diferentes. São as chamadas abordagens terapêuticas. Érica, você pode contar para a gente quais são as abordagens terapêuticas que você trabalha dentro do seu consultório? Hoje, eu trabalho dentro do consultório, como só explicando para o pessoal de casa um pouquinho mais sobre as abordagens, o psicólogo ele pode escolher determinadas abordagens. Depois que ele... Na faculdade em si, a gente aprende sobre tudo, né? Mas quando a gente se forma, a gente precisa optar por um caminho. É mais ou menos... como se fosse a lente que a gente escolhe para ver aquele paciente, tá? Então existe a lente humanista, existe a lente da psicanálise, então várias abordagens. E aí, a minha escolhida foi a terapia cognitiva comportamental, e hoje também, né, que faz parte da terapia cognitiva comportamental, é a terapia do esquema, né? Eu costumo dizer que uma complementa a outra. Então, assim, foi uma abordagem que mais me chamou a atenção, porque é uma abordagem que tem mais evidências científicas. Os resultados, eles são comprovadamente mais fidedignos, vamos dizer assim. A gente tem mais evidências científicas do resultado positivo. Não que as outras não tenham, mas a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, é o apelido carinhoso que a gente tem, né, para ela, é uma abordagem que ela tem mais evidências científicas, tratamentos mais focais, resultados imediatos, assim, de bons resultados. Com a TCC, eu enxergo que a gente consegue isso com mais, não vou dizer facilidade, porque não é fácil, né? Mas assim, eu consigo acessar melhor o paciente através dessas lentes, dessa abordagem que eu escolhi. E na graduação você teve acesso a conhecer todas essas abordagens diferentes, passou por todas elas, mas em que momento da sua graduação você percebeu que queria trabalhar com a TCC e teve ela como a sua abordagem de escolha? Guilherme, eu vou ser bem sincera, a psicanálise me pegou primeiro, antes da TCC. Eu tenho uma amiga que é psicóloga também, que ela até chegou, ela era TCC desde sempre, ela fazia faculdade na época. E aí quando eu conheci Freud, né, na psicanálise, todo psicólogo fica encantado com Freud. Então eu falava assim, nossa, é psicanálise, eu preciso da psicanálise. E eu comprei uma coletânea de 24 volumes de Freud, nossa. Eu tenho ela em casa. E aí a minha amiga falava assim, ela é defensora da TCC, e ela falava assim, você vai fazer o que com isso? Você não, vamos para TCC. E ela ficava tentando me incentivar, sabe? E aí eu realmente, mesmo sendo apaixonada com a psicanálise, eu acho que todas as abordagens contribuem para o final da psicologia, para ela realmente ser maravilhosa, sabe? Freud, o que seria de nós psicólogos sem as descobertas de Freud, né? E o Freud é o pai da psicanálise, então a psicanálise é uma abordagem. A gente não pode considerar que nós desconsideramos totalmente a psicanálise, mesmo escolhendo a TCC. Nós temos uma história que nós precisamos valorizar. Então, assim, eu fui fisgada por Freud pela psicanálise. Ao final da minha graduação, que eu comecei a ter contato com o público, eu trabalhei CRAS, NASF, CAPES,
Então eu trabalhei em todas as áreas assim da saúde pública. Graças a Deus foi muito bom, porque eu pude conhecer, né, várias áreas. E eu percebi assim que a psicanálise talvez não teria um resultado legal, porque a psicanálise ela era muito mais, como que eu vou dizer, um tratamento um pouco mais demorado, mas é o que a minha visão, sabe, que eu tinha, que o processo terapêutico era um processo a longo prazo, né? E a gente precisava de resultados, talvez, para aquele público imediatos, né? Ou pelo menos assim, dar um conforto e aquele paciente ser capaz de sair daquela sessão de terapia com como que eu vou dizer, com uma ferramenta mais eficaz. E aí eu percebi que a TCC fazia isso, que é a terapia cognitivo comportamental. E aí foi quando eu decidi, falei, não, tem que ser a terapia cognitivo comportamental. Érica, você disse que trabalha com a abordagem da TCC e que trabalha também com a terapia do esquema. O que diferencia uma da outra? Essa é uma pergunta muito importante, Guilherme, porque assim, as pessoas de casa devem estar se perguntando, né? O que é TCC, o que é terapia do esquema? E é importante a gente trazer essa ideia um pouco mais clara para o pessoal de casa, até pelo seguinte, vou procurar um tratamento. Cheguei lá e o psicólogo falou que atende pela TCC, terapia do esquema ou terapia cognitivo-comportamental, enfim, que é a TCC. Então é importante a gente explicar para o pessoal de casa para que eles tenham noção, né? E aí essa pergunta é muito importante. A terapia cognitivo-comportamental, que é a que a gente fala que é a TCC, o que a gente trabalha? A gente entende que todos nós analisamos, avaliamos, interpretamos as situações da vida, cada um da sua maneira, né? Às vezes uma mesma situação que você vê de determinada forma, eu vou enxergar de uma forma completamente diferente. E por que isso acontece? Por conta das nossas vivências, né? Você viveu algo diferente do que eu vivi. Nós não somos as mesmas, né, pessoas, nós não fomos criados pelos mesmos pais, e isso faz com que a gente enxergue o mundo de uma forma diferente. E aí, a terapia cognitiva comportamental, ela faz com que a gente entenda que o paciente, ao enxergar situações de determinada forma, ele faz uma interpretação daquela situação, e aí ele pensa uma coisa daquela situação, ele sente alguma emoção por conta do que ele pensou, e ele se comporta de determinada maneira por conta daquilo tudo. Então é um ciclo, né? A situação acontece, eu interpreto de uma determinada forma, eu me sinto de determinada forma e eu me comporto de uma determinada forma. Quando a gente fala na TCC, a gente tenta trabalhar com a modificação, que muitas vezes existe uma distorção cognitiva nessa pessoa. Às vezes pelas vivências, pelos traumas que ela teve, pela forma que essa pessoa foi criada, ela tem a tendência de interpretar situações de uma forma muito negativa. O que a gente chama, por exemplo, de pensamento disfuncional, né? A gente tem aí muitos casos de pensamento disfuncional. Por que eu fico pensando só negativo, né? Pensamentos irreais, às vezes. Exatamente. E aí a gente trabalha o que com a TCC? A gente tenta modificar esses pensamentos. A gente tenta chegar nas distorções do paciente. Quais são as distorções cognitivas que esse paciente apresenta? E como a gente pode fazer a alteração, né? Modificar esses pensamentos. Através aí de várias ferramentas que a gente tem, né? A principal delas, questionamento, né? Você questiona o paciente, você faz ele entender a realidade, você traz ele enfim, você traz ele para essa realidade dele tentar entender quantas vezes isso aconteceu, qual é a chance disso realmente acontecer. E o paciente começa a ter essa mudança, né? Essa percepção alternativa, né? Muito mais funcional através das intervenções que a gente faz em terapia. E, continuando a sua pergunta, a terapia do esquema. O que é a terapia do esquema? A terapia do esquema ela vem como uma terceira onda da terapia cognitiva comportamental. Então a gente fala que a terapia do esquema ela vem para poder complementar a TCC. Porque onde a TCC fala, não, você tem uma distorção, você está enxergando tudo de forma negativa, as coisas que você pensa não são assim, não é assim que tem que ser. Tá, aprendi e mudei um pouco os meus pensamentos. Mas, Érica, por que eu penso assim? Aí vem a pergunta. Por que eu sigo esse padrão de comportamento? E a terapia do esquema vem falando assim, você segue porque você teve uma vivência na infância e adolescência que fez com que você tivesse esse tipo de distorção, né? Eu vou dar um exemplo claro, esquema de vulnerabilidade.
né? Esquema de vulnerabilidade. Talvez o paciente lá atrás, na infância, adolescência, ele teve pais que tudo era perigoso, né? Cuidado, né? O mundo é um lugar muito perigoso, as coisas são muito perigosas. Às vezes os pais também tinham um esquema de vulnerabilidade e acaba passando isso para as crianças. E aí, quando eles crescem, eles têm aquela ideia real de que realmente o mundo é muito perigoso. E aí, por mais que eles tentem sair e modificar os pensamentos, como a TCC possibilita, eles não conseguem entender por que eles acham que o mundo é perigoso. E às vezes, mesmo lutando, tentando pensar mais funcional, aquilo é muito enraizado. E aí, com a terapia do esquema, eles se dão conta. Ah, é isso. A minha mãe sempre falava isso comigo. Não é uma verdade. Foi só o que eu acreditei por conta da minha infância. Foi só a forma que eu fui criada. Então a terapia do esquema ela vem complementar, porque para você modificar é muito mais interessante quando você se dá conta da raiz. O que causou? Entender de onde vêm os pensamentos disfuncionais é libertador, né? E Érica, além dessas abordagens que você trabalha, quais outras ferramentas você utiliza aqui? Eu vou recapitular. Érica, além das abordagens que você utiliza, quais outras ferramentas você consegue aplicar em uma sessão de terapia? Então, Guilherme, nós psicólogos, nós temos muitos instrumentos a nosso favor, né? A todo tempo tem coisas novas aí no mercado. Então, nós trabalhamos com escalas, com testes, né? Mas eu digo assim, a minha principal ferramenta é a escuta, né? Porque tem profissionais que trabalham muito com testes. Essa amiga mesmo que falava sobre Freud, ela é do teste. Então, ela sempre gostou muito de teste e hoje ela trabalha, por exemplo, com avaliação neuropsicológica, porque é muito teste, né? É muito sobre isso. E, enfim, a minha principal ferramenta é a escuta. Não que eu não trabalhe com escalas, com testes, eu tenho no consultório, eu uso em alguns casos, mas a minha principal ferramenta é o ouvir mesmo, ouvir empático, essa escuta qualificada que eu possa ajudar ao paciente de alguma forma. Mas é isso, né? Nós temos vários outros instrumentos que a gente pode usar a nosso favor. Érica, quais são os maiores desafios que você enfrenta na sua profissão e como você faz para cuidar da sua própria saúde mental depois de tratar tanta gente ao longo da semana? Então, Guilherme, essa questão é muito importante a gente falar, porque desafios da psicologia, para a psicologia, os psicólogos têm muitos desafios, porque ainda se fala muito pouco da saúde mental e da sua importância, né? Ir ao psicólogo ainda é um tabu para muita gente, né? As pessoas têm muito preconceito, existe muito aquela ideia de psicólogo é coisa pra gente doido, né? Muita gente ainda escuta isso. Então, acho que os maiores desafios da psicologia hoje é tentar desmistificar essa ideia, sabe? É tirar mesmo a psicologia desse lugar e trazer o público, né, para esse olhar voltado para a saúde mental de uma forma mais saudável, mais natural e necessária, porque saúde é um bem-estar completo, né? Então, se eu não tenho saúde mental, eu não tenho saúde. Então, a gente precisa entender que é uma necessidade. Então, hoje, o maior desafio que eu vejo que a psicologia enfrenta é esse. Os meus desafios na psicologia, pessoais enquanto profissional, eu diria para você que são desafios que me motivam. Porque cada vez que aparece um paciente com determinada situação, eu vejo ele como um desafio, mas um desafio que eu fico muito assim, feliz quando chega no final e eu vi que eu dei conta, sabe? Eu chego no final e eu vi assim, realmente eu fiz a diferença na vida dessa pessoa, realmente eu consegui fazer com que ela se encontrasse de alguma forma, sabe? Isso tudo faz muito sentido pra mim. Então, a alegria vem junto com o desafio, e isso é muito bom. E como eu faço para cuidar da saúde mental, né? Psicólogo tem que fazer terapia, então eu procuro ajuda quando necessário, né? Eu não tenho essa frequência no psicólogo mais, mas assim, sempre que eu vejo que tem uma demanda específica para ser tratada, eu procuro o meu psicólogo, o meu terapeuta, né? E a gente todos precisam de terapia, todos precisam de ter o seu terapeuta. Eu falo que se todos que estivessem aí nos ouvindo soubessem o quanto é bom você fazer terapia, o quanto é libertador, eu acho que todo mundo faria. E não é uma coisa, porque a gente escuta muito, né? Bater papo, bate aqui em casa.
Conversa comigo, não precisa gastar dinheiro para isso, né? As pessoas falam isso. Eu falo porque eu já ouvi. Até pacientes que chegam aqui e falam assim, meu marido não é a favor de eu fazer terapia, ele acha que eu tô gastando dinheiro à toa, né? Ou, minha filha quer vir, mas eu não acho que tem necessidade. Então a própria família não acredita no processo. E só quem está em sofrimento mental sabe o quanto é importante o processo terapêutico. Então, assim, a minha saúde mental eu também cuido, né? E quando eu vejo que tá acendendo a luzinha vermelha, eu já dou um jeito, porque realmente a gente escuta, né, sobre muitas coisas. É claro que a gente tem o dom, tem o estudo, mas a gente precisa estar preparado para receber tudo que a gente recebe. Érica, tem algum caso ao longo da sua vida profissional que te toca, que te faz lembrar algo que marcou você como psicóloga? Guilherme, eu acho que é até engraçado que às vezes você vai falar assim, vai falar isso para não ficar mal com ninguém, né? Mas assim, todos os pacientes me marcam de uma forma muito especial, sabe? Eu lembro da história de cada um, eu lembro assim como que foi o processo de cada um. Eu já perdi pacientes assim de virem em uma sessão, daí por exemplo 3 dias falecer, né? Então assim é muito sofrido o que a gente passa. Eu já vivi situações de atender paciente vivendo um sofrimento muito grande, e aí eu fico pensando naquele paciente, eu tento, né, sair do consultório e falar, não, preciso desligar, mas aquele paciente me toca muito. Eu acho que por ser, graças a Deus, extremamente assim, empática com os meus pacientes, muitas vezes eu fico muito preocupada. Então, assim, são casos que me marcam o tempo todo. Então, assim, eu amo o que eu faço, eu amo de verdade os meus pacientes, não é da boca para fora. Então, realmente, eu me preocupo com todos. Seria até complicado eu falar de um caso porque diz de sigilo, né? Eu não posso trazer aqui casos clínicos, mas tem muita coisa legal, assim, você saber que você ajudou um paciente a se encontrar, você saber que você ajudou um paciente a lidar com uma dor de um trauma muito grande, tudo é muito prazeroso e faz todo sentido. Cada dia eu amo mais a psicologia e tudo que ela me traz, né? Todas essas alegrias, tudo isso que eu vivo no consultório é muito satisfatório para mim. Érica, eu quero pedir para você deixar agora uma mensagem para o pessoal de casa sobre a importância de fazer terapia, de cuidar da saúde mental. Fique à vontade. Então, pessoal, acho que nós falamos aqui o suficiente para vocês conhecerem sobre a psicologia. O que eu diria para vocês é que o processo de autoconhecimento, o processo terapêutico é muito importante. E não estou falando isso só por ser psicóloga. A gente precisa se conhecer melhor, a gente precisa conseguir acessar o nosso ser para que a gente consiga viver uma vida mais funcional. Então, esse problema que você está passando, essa situação, essa tristeza, esse trauma que você não consegue ressignificar, tudo isso com terapia vai ser possível você dar a volta por cima e vencer. Então, a terapia é uma necessidade, você precisa enxergar com esses olhos e eu espero que em algum momento você possa ter acesso a esse divisor de águas, né, que é o processo terapêutico. E o pessoal de casa, segue a Érica no Instagram, vou deixar o @ dela aqui embaixo. Ela é muito engajada nas redes sociais, sempre abre caixinha de perguntas, trazendo assuntos de extrema relevância, assuntos atualizados, tudo voltado para a psicologia.